Boa noite, pessoal. Para quem não falei boa noite ainda. O vento aqui atrás hoje, tá? Vocês estão ouvindo o vento aí? É. Queridos, você tem a sua Bíblia aí? Vai lá para Efésios. Hoje é um dia especial para a gente aqui, porque vamos começar uma nova série. Essa série que está aqui, o banner atrás de mim, a série de Efésios. Nos próximos meses, iremos estudar a Epístola aos Efésios, a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Eu vou até pedir para a parte acender, acho que é outra luz, para ficar um pouquinho mais claro. Hoje eu estou com dificuldade de enxergar aqui. Isso, ótimo, bom. Queridos, antes de ler o texto, Efésios é uma das cartas da prisão. O apóstolo Paulo, nas viagens missionárias que ele fez, em uma delas ele foi preso, e mesmo na prisão ele decidiu enviar algumas cartas para algumas igrejas, para encorajar, para exortar, e em algumas delas Paulo escrevia para mostrar que ele estava bem, e que o fato de ele estar preso tinha um propósito. E a carta de Éfeso é uma dessas cartas, uma das cartas da prisão, que endereça a igreja, a cidade lá de Éfeso. Provavelmente essa carta ela foi tão importante para a igreja primitiva, tão importante, que ela chegou a virar uma carta secular. Alguns chegaram até mesmo tirar o nome de Éfeso aqui dessa introdução, e ela rodou em várias igrejas e em várias cidades. Tal como essa carta aqui ela foi importante e relevante para a igreja primitiva. Havia até uma discussão antiga dos estudiosos, dos historiadores, se essa carta ela foi interessada somente a Éfeso, ou ela foi uma carta realmente circular para várias igrejas. Tanto se olhar na sua Bíblia aí, não sei se na sua tem, mas logo no início do versículo 1, quando Paulo coloca no final do versículo 1, aos irmãos, aos santos e fiéis em Jesus Cristo, que estão em Éfeso, quando tem uma letrinha aí, essa letrinha, se você for olhar a nota de rodapé, você vai ver que, olha, alguns manuscritos não trazem a palavra Éfeso. Tanto por causa da importância que essa carta teve, e como que ela não só ficou em Éfeso, ela rodou todo mundo conhecido, todas as igrejas conhecidas daquele tempo. Provavelmente ela foi para Colossos, para Laodiceia e para outras igrejas lá importantes. Agora, queridos, prestem atenção, essa é uma carta muito especial. Não foram poucos os pastores, os escritores, que ao longo da história admiravam demais a carta aos Efésios. Não são poucos os adjetivos para descrever essa carta. Existe um grande pastor, historiador, chamado Martin Lloyd-Jones. Esse foi um pastor do século passado. Alguns acreditam até que ele foi um dos grandes pregadores da história. Ele pastoreou por quase 30 anos a capela lá de Westminster, em Londres. Olha o que ele disse dessa carta. Ele diz o seguinte, olha, o cristianismo na carta aos Efésios é o cristianismo apresentado da forma mais sublime. Ele continua dizendo que essa carta é muito difícil de falar dela de maneira comedida, por causa da sua grandeza e da sua sublimidade. Muitos tentaram descrevê-la. Um escritor a descreveu como a coroa e o clímax da teologia paulina. Outro disse que ela é a destilada essência da religião cristã, o mais autorizado e o mais consumado compêndio da nossa santa fé cristã. Ele conclui que linguagem, e de maneira nenhuma ela é exagerada. Então vários escritores, vários pensadores cristãos, ao se deparar com a carta aos Efésios, faltaram palavras, faltaram adjetivos para qualificar toda a grandeza, toda a sublimidade dessa carta. Realmente é uma carta muito especial do Novo Testamento. Eu tenho certeza que vai ser muito precioso nós passarmos aqui os próximos meses, talvez, debruçados, estudando essa carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. E tem mais. Eu creio que ela é tão sublime, ela é tão especial, que existe até mesmo, devido a essa beleza, essa magnitude da carta aos Efésios, e já tem um aspecto apologético, de defesa da fé.
um grande pastor presbiteriano, Antônio Carlos Costa, não sei quantos conhecem aqui o Antônio Carlos Costa, Antônio Carlos Costa, olha o que ele afirma que interessante. Ele diz o seguinte, olha, há uma beleza na carta aos Efésios que nos faz crer que esse texto só pode ter sido inspirado por Deus. Ele continua, eu não preciso de evidências arqueológicas, eu não preciso do texto original para me certificar que essa carta veio diretamente do trono da graça de Deus. A sua beleza é autenticadora da sua origem divina. A sua beleza é autenticadora da sua origem divina. E queridos, quando Paulo então escreveu essa bela carta, que não há dúvidas que foi inspirado por Deus, porque mente humana não poderia conceber algo assim, ele constrói uma estrutura que vai nos ajudar muito nesses estudos. Ao longo das próximas semanas, eu quero que você guarde essa estrutura da carta, porque essa divisão ela é essencial. A carta é um texto onde eu procuro deixar muito claro sobre o que nós cremos, em primeiro lugar, para depois ele falar sobre como nós vivemos. E por isso que a gente traz esse tema aqui. É falar no início, do capítulo 1 até o capítulo 3, sobre o que nós cremos, qual é a base da nossa fé cristã, o porquê nós cremos o que cremos, porque nós cantamos músicas como essa, porque nós levantamos a nossa mão e adoramos a Deus, porque nós usamos essa linguagem, porque nós ceiamos. É a base da nossa fé cristã, o que nós cremos, capítulo 1 ao capítulo 3. E a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo se dedica a falar sobre como nós vivemos. Quais são as implicações do Evangelho na vida de uma pessoa e o que isso gera de externo. Ou seja, o que impacta internamente, o que muda internamente, tem obviamente implicações externas. Por isso, o que nós cremos e depois como que nós vivemos. E essa sequência, embora seja uma sequência simples, preste atenção, ela é essencial você guardar essa ordem. Porque nós temos o costume de sempre caminhar para a praticidade, não é verdade? Nosso desejo é arregaçar as mangas e dizer, vamos lá, o que eu preciso fazer? Como é que o que um cristão faz? Olha, eu quero ser um cristão, o que eu tenho que fazer? Não. A nossa tendência é caminhar sempre para praticidade, mas Paulo não, deixa muito claro. O que Deus fez por você, preste bem atenção, o que Deus fez por você deve ser entendido antes daquilo que você deve fazer por Deus. O que Deus fez por você deve ser compreendido antes de você pensar o que você deve fazer por Ele. E essa é a sequência da carta aos Efésios. Tá bom? Então, essa é uma oportunidade rica de nós relembrarmos ou de nós aprendermos sobre a fé cristã, o que é a fé cristã e como que ela se aplica. Ok? Vamos lá então, Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler e estudar hoje do verso 1 até o verso 14. Do verso 1 até o verso 14, se o tempo nos permitir. Ou o vento. Eu estou muito preocupado com esse vento aqui. Da porta até meio soltar, porque está muito forte, né? Parece que está fechado aqui, ó. Está fechado, mas é muito vento. Vamos lá. Localizaram aí Efésios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 14. Diz assim, olha a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus, verso 4, nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue,
o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, verso 9, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de uma das porções mais belas de toda a Escritura. Realmente, Deus, a Tua palavra ela é fenomenal, nos faltam palavras para descrever, Deus, o quão majestosa, o quão perfeita, Deus, é a Tua palavra. Deus, que responsabilidade temos agora de debruçar e estudar um pouco sobre esse texto. Um lindo texto, como estudiosos disseram, não há dúvida que veio direto do Teu trono de graça. Senhor, eu peço por mim. O Senhor sabe, Deus, quem eu sou. O Senhor conhece as minhas limitações. O Senhor sabe, Deus, como eu gostaria, talvez, de expor de uma maneira ainda muito melhor, porque esse texto é tão magnífico. Na verdade, eu fico até aliviado por saber disso. E peço, Deus, que nesse instante o Senhor, e somente o Senhor, possa dirigir esse momento nos nossos corações. Deus, eu peço por mim e pelos meus amigos e irmãos aqui presentes, para que eles possam desejar nesse instante, possam ter um desejo profundo de ouvir a Tua voz, de ouvir do Senhor e aprender do Senhor e serem transformados pelo Senhor. Tira de nós, Deus, qualquer falta de concentração. Não permita, Deus, que nada tire nossa atenção, para que o nosso foco, para que o nosso coração, a nossa mente não esteja em nenhum outro lugar, a não ser na Tua palavra, o desejo de ouvir a Tua voz. Essa, Deus, é a minha oração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos? Queridos, aqui no início do texto, Paulo faz a sua introdução, a sua costumeira introdução. Isso é muito comum dos escritos de Paulo se apresentar, quem ele era, o seu chamado. E assim que ele começa a carta aos Efésios, ele se apresenta como apóstolo aqui, um apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, não vontade dele, ele não planejou isso, mas Deus planejou. E aqui eu quero voltar a alguns meses, quase que um ano lá atrás, e lembrar da nossa primeira série, que foi o Fora da Lei, estudando Gálatas, lembram? E lembra que a gente começou a estudar Gálatas, Paulo também começa de maneira muito semelhante, se apresentando como apóstolo, lembram disso? E lá em Gálatas eu expliquei, vou só relembrar novamente hoje vocês, sobre o que é realmente esse apóstolo aqui. Porque é uma palavra que para muitos aqui é uma palavra estranha, mas eu tenho certeza que você já ouviu sobre apóstolo, você já ouviu talvez alguém falando na televisão e se dizendo apóstolo, alguém com um chapéu por aí vai, né? Assim funciona, né? Então, é uma palavra que a gente conhece e a pergunta é, será que é isso mesmo? Que lance que é esse de apóstolo? Paulo se apresenta aqui como apóstolo, isso quer dizer que qualquer um pode se apresentar como apóstolo? E a resposta é não. Eu expliquei para vocês lá atrás, vou relembrar com vocês rapidamente, que existia um critério bíblico para o apostolado. Na verdade, 3 critérios eram essenciais, 3 requisitos eram essenciais para alguém poder se auto-titular como apóstolo. Sabe quais são? Vou dizer, guarda bem, porque isso é informação importante no bate-papo da rua aí, no boteco, tá ok? Olha lá, um apóstolo, ele tinha que preencher esses 3 requisitos. O primeiro deles, ele tinha que ter visto o Cristo ressurreto. Um apóstolo, ele teria que ter visto o contato visual e pessoal com Jesus depois da ressurreição. Ele teria que ver Cristo ressurreto. Esse era o primeiro critério para um apóstolo. Entendam bem, todos os apóstolos da igreja primitiva preenchiam esse critério. Todos eles. Tá bom? Os 12 não só foram chamados por Jesus,
Como que depois de Jesus ressuscitou, 11 viram Jesus. Judas se matou, não viu Jesus ressurreto. Mas dos 12, 11 foram chamados por Jesus, viram Jesus ressurreto. Isso é muito importante. Paulo viu. Paulo teve encontro pessoal com Jesus. Ele caiu no chão, ele não caiu do cavalo, tá? Ele não fala que estava no cavalo. A pessoa fala, porque Paulo caiu do cavalo. Quem botou cavalo na história? Não sei quem botou cavalo na história, tá? Não tem cavalo, né? Paulo caiu no chão prostrado em terra, mas ele viu Jesus. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito de um apóstolo é não só ter visto, mas ter sido convocado, chamado diretamente pelo Cristo ressurreto. Paulo também era aqueles requisitos, porque ele não só viu Jesus, como Jesus o chamou para servi-lo pessoalmente. Jesus o comissionou. Esse é um critério do apostolado também. Os 11 foram, Matias foi, Paulo também foi. E tem mais. O terceiro critério, além de preencher os outros dois, ele tem que ter o apostolado dele autenticado por outros apóstolos. É como se fosse um ciclo fechado. Outros apóstolos teriam que ver aquele candidato, entre aspas, apóstolos, e autenticar o apostolado dele. Com Paulo também foi assim. Paulo preencheu esses 3 requisitos e por isso ele era um apóstolo de Cristo Jesus segundo a vontade dele. E é por essa razão que nós não temos mais apóstolos hoje em dia. Como diz um bom pregador aí, olha, um apóstolo bom é um apóstolo morto. Todos já morreram, já ficaram lá para trás. Por quê? Porque ninguém mais preenche esses requisitos aqui. E Paulo continua dizendo no versículo 1 e 2 ainda. Ele dá essa introdução, e nessa introdução ele dá algumas pistas do que ele vai falar a seguir. Se você for olhar o linguajar que ele usa no versículo 1 e versículo 2, é um linguajar que ele vai estender melhor do verso 3 ao verso 14. Então eu não vou dedicar muito tempo no verso 1 e no verso 2, porque ele vai explicar melhor isso. Olha, as palavras, por exemplo, santos, fidelidade, Jesus Cristo, a palavra graça, paz, Deus Pai, todas essas palavras ele vai usar nos versos seguintes. Então nós vamos debruçar aqui com vocês, de maneira mais específica, no verso 3 até o verso 14. E arrisco a dizer que é um dos textos mais ricos e mais belos de toda a Escritura. Eu prego esse texto hoje, queridos, com muito temor no meu coração, porque é um dos textos mais preciosos, tá? E é uma das passagens mais carregadas, teologicamente falando, uma das passagens mais, como o pessoal descreveu em Efésios, mais sublimes de toda a Escritura, e é com esse olhar, com esse temor que nós vamos estudar esses versos hoje com vocês, tá bom? Antes de mais nada, olha que interessante, muitos estudiosos acreditam que essa passagem, do verso 3 até o verso 14, se trata de uma única sentença. É como se Paulo estivesse tão empolgado com aquilo que Deus estava revelando para ele, porque nós sabemos disso, que a Bíblia ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. É Deus falando. Deus apenas usou os homens, mas ele inspirou homens a escreverem. Paulo estava tão empolgado, Paulo estava tão em êxtase por aquilo que ele estava recebendo do Senhor, tão empolgado com aquilo que Deus estava revelando para ele, que o pessoal acredita que é uma sentença só. Ele não respirou, ele saiu falando, escrevendo, e é uma única sentença que nós temos aqui no grego. E essa é uma sentença que ela é cuidadosamente elaborada em 3 partes, porque aqui no apóstolo Paulo, ele vai falar sobre aquilo que a Trindade fez, aquilo que o Deus Pai, que o Deus Filho, que o Deus Espírito Santo, o que eles fizeram em nossa salvação. Se a proposta é falar sobre o que nós cremos, esse é um texto que fala sobre a síntese, sobre o que nós cremos a respeito daquilo que Deus fez por nós, por mim e por você. Então ele divide essas 3 partes, cada parte termina com essa frase, para louvor da sua graça, ou para o louvor da sua graça, isso mesmo, ou da sua glória. A NVI usa a expressão para o louvor da sua gloriosa graça. Então, e cada sessão que ele termina com essa expressão. Ele fala sobre o Deus Pai, o que o Pai fez, o que o Filho fez e o que o Espírito Santo fez. Então eu quero olhar com vocês hoje, começar a olhar sobre o papel do Pai, do Deus Pai. O que Deus fez por nós? O que Deus fez na história? E como que Deus fez isso?
É dessa forma que a gente começa o verso 3 até o verso 6. Lê comigo novamente, do verso 3 ao verso 6. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A pergunta que está em nossa mente, que nós vamos encontrar a resposta nesse texto, é justamente essa. O que Deus fez? O que Deus Pai fez? O que nós cremos que Deus fez em nossa salvação? Ele começa, versículo 3. Deus nos abençoou, versículo 3, com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. É interessante que essa não é uma linguagem que nós costumamos utilizar, bênçãos espirituais, não é verdade? No vocabulário evangélico, digamos assim, usamos muito o vocabulário bênção, né? É uma palavra muito comum no nosso meio. Ah, que bênção, bênção, bênção. Mas reparou que não essa palavra está relacionada a coisas materiais? Nós pedimos para que Deus nos abençoe fisicamente e agradecemos por isso. Agradecemos por bênçãos materiais, pelo sustento, pelo salário, pela casa, pela proteção. Agradecemos por esse tipo de bênção. Ah, Deus me abençoou. E não está relacionado a algo material. Aqui não. Paulo começa agradecendo a Deus por bênçãos espirituais. Presente que Deus nos deu, que no caso aqui é a nossa salvação. A maior bênção espiritual que Deus pode dar para alguém é a salvação. E é algo muito mais sublime. Bênçãos materiais são importantes, é legal, mas elas acabam. Elas terminam. Você agradece a Deus por saúde hoje, mas você pode ficar doente de novo. E por mais que seja uma boa saúde, você ficar com 70, com 80, com 90, com 100 anos, ela vai te enganar, não tem jeito. Ela vai te pegar de jeito. Por mais que você agradeça por bênçãos nessa área, isso acaba. Por mais que você agradeça por bênçãos materiais, financeiras, o que é muito legal, agradeça a Deus por isso, isso também acaba. Isso não é infinito, isso é finito, um dia vai acabar. Você pode agradecer a Deus pela bênção de um carro novo hoje, amanhã, que daqui 10 anos talvez ele esteja nem mais funcionando, eu não sei. Mas aqui não. Paulo começa agradecendo a Deus pelas bênçãos espirituais. É interessante que a forma que Paulo usa aqui, o tempo verbal que ele usa, é interessante demais, porque não existe no português esse tempo verbal, que existe no grego, que é um tempo verbal de uma ação que aconteceu no passado e continua tendo implicações no presente. E aqui então, Paulo está agradecendo a Deus porque Deus abençoou a gente no passado, e essa bênção ela continua tendo implicações hoje, no presente, e obviamente ela se estende para o futuro. Agora veja bem, não são só bens espirituais, mas são bens espirituais em Cristo, nas regiões celestiais. Eu gosto de pensar que o assunto que Paulo está prestes a introduzir para nós aqui, é um assunto tão grande, tão sublime, que veio direto das regiões celestiais. Como o pastor Antônio Carlos Costa escreveu muito bem. É um texto tão magnífico, que não tem como você não crer que isso veio diretamente do próprio Deus. Deus está inspirando isso aqui e está levando Paulo a escrever isso. Ele diz, olha, essas bênçãos, elas são tão grandes, elas têm implicações até mesmo na eternidade, nas regiões celestiais. Agora pergunta, preste bem atenção, que bênçãos são essas? Ele começa agradecendo a Deus por bênçãos espirituais, mas quais são essas bênçãos espirituais? Que tipo de bênção Deus nos deu? O que Deus fez? Ele continua, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. A primeira bênção que Deus deu a nós é a eleição. É assim que Paulo coloca aqui, é a eleição. Eleição, a palavra aqui quer dizer de separação, de distinguir.
Paulo está dizendo que Deus, olha que loucura, antes da fundação do mundo, antes do universo existir, quando nada existia, somente Deus, somente a Trindade, Deus nos escolheu para sermos o povo dele. Gente, olha que loucura essa palavra aqui. Paulo está dizendo que Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu. Se você é um cristão, se você faz parte da igreja, está aqui hoje, esse projeto de você fazer parte do povo de Deus, estar aqui, começou, sabe quando? Antes de todas as coisas existirem. Já estava na agenda divina antes de tudo acontecer. Até mesmo quem não é cristão, se você que está aqui não é um cristão ainda, mas tem considerado a fé cristã, tem sido tocado pela fé cristã, saiba disso. Que o momento, a partir do momento que você se tornar um cristão, isso mostra claramente que já fazia parte do plano de Deus antes mesmo de tudo isso acontecer. Queridos, eu sei que esse é um tema e uma linguagem que deixa a gente muito confuso, não é verdade? Falar sobre eleição, falar sobre predestinação, que é o tema seguinte aqui, a gente meio confuso, mas espera aí, será que é isso mesmo? O que para nós é motivo de muita confusão, para alguns também tristeza, para outros discussão, para o apóstolo Paulo era um motivo de alegria. Porque o texto aqui, ele está bendizendo a Deus, ele está agradecendo a Deus pela eleição, agradecendo a Deus pela consciência que ele estava tendo naquele momento da eleição divina, de que a igreja fazia parte do povo de Deus desde antes da eternidade. Deus não foi pego de surpresa. Deus não estava lá no céu e alguém avisou, você viu o que Adão fez? Não vi, aconteceu. Olha lá, desce lá e vê o que Adão e Eva fizeram. Não, Deus não foi pego de surpresa. Tudo fazia parte do plano perfeito e soberano de Deus. E a primeira coisa que Paulo começa dizendo que Deus nos abençoou com a eleição. Só é possível fazer parte do povo de Deus por causa da eleição. E por isso que Paulo estava tão alegre, por isso que Paulo estava tão radiante. Eles entendam bem, por favor, prestem atenção. A gente não está aqui querendo discutir questões teológicas e falar de Calvino, de Armínio e dessas questões. Não, entenda bem. Aqui não tem Calvino, aqui não tem Armínio, aqui não tem Agostinho, aqui nós temos nem apóstolo Paulo, outra vez. O que nós temos aqui é o Espírito Santo de Deus, falando sobre coisas que somente Deus podia falar. Sabe por quê? Porque somente Deus estava antes da fundação do mundo. Nós temos aqui apenas a Trindade. Nenhuma mente humana poderia conceber esse texto e falar algo assim, porque nenhuma mente humana existia nesse tempo. Somente o Deus Trino que estava lá, e Paulo diz, olha, o Deus, no caso, o Deus Pai, ele planejou isso. O Deus Pai, ele escolheu aqueles que seriam para a salvação, para o louvor da sua glória. Aí você me pergunta, Tiago, mas qual foi o critério? Qual foi o critério para Deus escolher esse, não aquele? Qual foi o critério que Deus usou para escolher a sua igreja antes da fundação do mundo? E a resposta é, não sabemos. Não nos é revelado aqui nas Escrituras. O que a Bíblia diz, na verdade, o que eu sei é que não foi por merecimento. Porque nem eu, nem ninguém aqui merecíamos nada de Deus. Não foi por merecimento. E te pergunto, mas qual o objetivo? No versículo 4 diz, Deus nos escolheu antes da criação do mundo para o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus está nesse processo de salvar pecadores e transformar pecadores e apresentar diante dele pecadores que foram transformados de maneira santa e irrepreensível. É com esse objetivo que Deus escolheu. A eleição, ela conduz as pessoas para a salvação e, obviamente, conduz as pessoas para a santificação. Eu já ouvi muita gente dizendo assim, mas então se existe a eleição, eu posso ver de qualquer jeito, que no fim eu vou ser eleito. Não. A eleição é para a santidade. Se não há santidade, não há eleição. Na verdade, até essa santidade, essa vida santa e irrepreensível, é o critério de que de fato você faz parte do povo de Deus. Quando você é transformado internamente e começa a produzir também externamente mudanças, isso é um sinal claro de que você é um cristão. O que faz de alguém um cristão?
Alguém que nasceu na igreja? Não. Alguém que é filho de pais cristãos e desde criança está aqui? Não. Um cristão é alguém que reconheceu, levantou a mão no apelo e veio à frente? Não necessariamente. Um cristão é alguém que foi transformado pela mensagem do Evangelho de tal forma que ele começa a produzir frutos dessa transformação, frutos de santidade, frutos dessa vida santa e irrepreensível. Paulo começa dizendo, ele começa vibrando com a ideia de que Deus escolheu pecadores, como eu e como você, para sermos santos e irrepreensíveis, porque nós não éramos. O grande pastor Augusto Nicodemos, reverendo Nicodemos, ele pega esse texto e descreve o que é a igreja. Olha que interessante, olha o que ele diz. Igreja, é um grupo de pecadores que foram escolhidos por Deus dentro de um outro grupo de pecadores, por motivos que nós não sabemos, com o objetivo de Deus ter um povo para si, que seja santo e irrepreensível, que começa aqui e irá se estender por toda a eternidade. Agora, não foi só isso que Deus fez. Paulo continua dizendo, olha, Deus Pai, Ele não só nos escolheu, não só nos elegeu, mas continua com as outras bênçãos. A segunda bênção está no versículo 5. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. São duas palavras difíceis de tratar e de pregar em cima, não é verdade? Eleição e predestinação. Qual seria a diferença de uma e de outra? Eleição traz a ideia de fato de escolha, de separação. Predestinação traz a ideia de você dar destino para aqueles que foram eleitos. Essa é a ideia de predestinação. É como se Deus dissesse para nós, olha, eu tenho um novo propósito para vocês. Isso é nos predestinar, é nos dar um novo destino. Nós estamos a passos largos para o inferno, para a condenação. Esse é o destino da humanidade. Nós nos afastamos de Deus, viramos as costas para Deus. Nosso destino era aquele. Deus nos deu um novo destino, um novo propósito. Ou melhor, o propósito anterior, que era de viver para a glória dele. Predestinar é dar destino para aqueles que foram escolhidos. Predestinar é você dar uma filiação para pecadores. Porque ele fala aqui, olha, nós somos predestinados para sermos adotados como filhos. Queridos, essa é uma das coisas mais legais que existem nas Escrituras. Uma das grandes recompensas da salvação, se é assim que eu posso dizer, é você agora poder se tornar filho de Deus. Mas Tiago, peraí, não é todo mundo filho de Deus? Como é que está isso mesmo na Bíblia? Não está na Bíblia, não existe isso. É uma linguagem popular onde todos se dizem filhos de Deus, mas não são. A Escritura diz que nós somos criaturas de Deus, afastados de Deus, mas se torna filhos de Deus aqueles que compreendem quem Jesus é. João capítulo 1, versículo 12 diz, todos quantos receberam a Jesus, Deus lhe deu o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui então traz a ideia de pertencimento, aqui traz a ideia de filiação. Nós somos predestinados para pertencermos a Deus. Isso é maravilhoso. Paulo está vibrando com isso. Agora tem mais. É muito legal que a base dessa predestinação é o amor. Foi um ato de amor. Paulo deixa claro, olha, em amor ele nos predestinou. A Bíblia chama esse processo de Deus planejar a nossa salvação como um ato de amor. Deus os amou, Deus amou a sua igreja, e ao planejar isso, ele planejou com base em seu amor. Paulo, a Bíblia chama a eleição e a predestinação como um ato do amor de Deus. E queridos, é verdade. Se eu parar para pensar que ninguém, entendam bem, ninguém merecia a eternidade, ninguém merecia a presença de Deus por causa dos nossos pecados. Se Deus salvasse em toda a história apenas uma pessoa, já seria um ato de amor. O que dizer milhões ou bilhões de pessoas que terá a igreja de Cristo, louvando e exaltando a Deus por toda a eternidade? Eu tenho um amigo meu maluco lá que um dia fez uma conta do tamanho do céu.
Apocalipse traz as dimensões assim, né, da cidade celestial, da Nova Jerusalém. E ele fez um cálculo lá de engenharia, lá não sei o quê, para saber quantas pessoas caberiam lá na eternidade, né? E a conta dele foi que caberá muita, pode imaginizar que cabe muita gente ainda, né? Tem bastante espaço ainda, né? Mas é justamente isso, é um ato de amor de Deus para com a gente. Vamos até dizer assim, poxa, mas será que não é injustiça? Será que a ideia de predestinação, de eleição, não é injustiça? Eu te pergunto, injustiça segundo quem? Injustiça, entenda bem, é deixar de dar a alguém o que ela tem direito. Isso é injustiça. Injustiça é tratar alguém de maneira incompatível com o que ela merece. Injustiça é uma questão de mérito. Se você tem o direito e eu tiro esse direito de você, eu sou injusto. O problema é, da perspectiva de Deus, ninguém merecia nada. Ninguém tem direito a nada. Pelo contrário. Você pedir para Deus dar só o que você merece, o que eu e você merecemos é condenação. Gente, eu já usei essa ilustração aqui, mas vou usar de novo. Se passasse aqui nesse telão agora, apagasse as luzes e passasse uma retrospectiva da tua semana, daquilo que passou na sua mente essa semana, em imagens, em fotos, você ficaria aqui para assistir? Eu duvido que você ficaria. Eu duvido que alguém ficaria se aqui nesse telão passasse a minha mente essa semana. Nós não temos direito a nada, pelo contrário. Somos pecadores perdidos. A Bíblia até começa a dizer, mas vai estar pesada, filhos da ira. Essa era a nossa condição sem Cristo. Então nunca diga, Deus, olha, me dá o que eu mereço. Não faz isso. Não faz isso. Não vai ser legal para ti. Não sai cantando por aí, Deus, restitui, eu quero de volta que é meu. Não faz isso. Não faz contigo. Furado total. Porque o que nós merecemos é condenação. Mas o que nos deu. O que Ele planejou foi um ato de amor, a graça, a eleição e a predestinação. Eu quero fazer uma citação só para passar de parte, dessa parte. Mas um pastor que eu admiro muito, o pastor Mark Driscoll. Olha o que ele diz, fantástico a descrição dele sobre predestinação. Olha o que ele fala. Predestinação, 2 pontos. Você escolheu o inferno, Deus escolheu o céu. Você escolheu a condenação, Deus escolheu a salvação. Você escolheu fugir, Ele escolheu correr atrás de você. Essa é uma linda e bela definição desse ato de amor de Deus. E detalhe, o versículo 5 diz, conforme o bom propósito da sua vontade. A gente precisa deixar Deus ser Deus. Não é que alguém pode impedir. É claro que não podemos impedir Deus ser Deus. Claro que não. Mas precisamos confiar de fato nesse Deus soberano, criador de todas as coisas, que de fato sabe o que é melhor. E a Bíblia nos descreve aqui que Ele fez tudo isso sem consultar ninguém, porque Ele é Deus. Ele não precisa pedir opinião para ninguém, porque Ele é Deus. Esse é o Deus que nós adoramos aqui. É esse Deus majestoso sobre os céus e sobre a terra. É esse Deus que carrega o universo nas palmas das suas mãos. É esse Deus que nós confiamos, em que nós cremos. É esse Deus que antes da fundação do mundo bolou um plano. E Ele sabe o que é melhor. E Ele sabe o que fazer. Tudo isso para o louvor da sua graça, da sua gloriosa graça. Graça essa que consiste, para fechar, em tomar pecadores desse mundo caído e fazê-los seus filhos e louvá-lo para todo sempre. Esse é o Deus que Paulo está extasiado e adorando aqui. Mas continua. Vamos seguir um pouquinho mais em frente. Não é só o que o Pai fez, mas também esse texto nos descreve aquilo que o Filho fez, a partir do versículo 7. No final do versículo 5, há uma introdução de Jesus, quando ele diz, o qual nos deu gratuitamente no amado, esse amado aqui é Jesus Cristo, e o verso 7 ele continua, nele quem? Jesus Cristo, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito, algumas versões com beneplácito, palavra bonita essa, né? Que Ele estabeleceu em Cristo, isto é,
de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na disposição da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Vimos o que Deus fez. A pergunta é, o que o Filho fez? O que Jesus Cristo fez? Se Deus ele elaborou toda a história, Jesus Cristo foi aquele que executou o plano. Versículo 6. Antes de nós podermos pertencer a Deus, como nós éramos pecadores, o pecado deveria ser pago, a culpa deveria ser paga. O plano de Deus, então, passa pela execução do Filho. É como se Deus tivesse um grande plano celestial e Jesus é responsável para cumprir esse plano. E começa o cumprimento na redenção. Galera, a gente gosta muito desse termo, redenção. Não é à toa que a nossa igreja chama-se Igreja Batista Redenção. Porque é uma nomenclatura que simboliza muito para a gente. Redenção significa livramento mediante o pagamento de um resgate. É uma linguagem emprestada dos escravos, nos tempos antigos. Quando alguém ia libertar um escravo, ele pagava um preço para que aquele escravo pudesse ser liberto. Essa é a ideia de redenção. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do nosso próprio pecado, do nosso próprio eu, da nossa própria culpa. Precisávamos de livramento. E foi justamente que Deus previu e executou esse livramento. Jesus morreu, Jesus pagou o preço. A Bíblia diz que derramou o seu sangue, foi pelo seu sangue, versículo 7. Ele teve que derramar o seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há perdão. A ira do Pai foi satisfeita. O pecado nosso é tão grave que ele teve que morrer por nós. Isso foi o que o Filho fez. E Paulo fala com alegria também na ação de Cristo. Eu gosto de uma frase do Timothy Keller, não posso pregar, então citar o Timothy Keller, mas uma frase muito legal sobre quando a gente compreende aquilo que Jesus fez por nós, que nós compreendemos a redenção. Olha o que ele diz. O Evangelho, ou seja, o que Jesus fez por nós, destrói tanto o nosso orgulho quanto o nosso medo. O Evangelho acaba com o nosso orgulho, pois nos mostra que estamos tão perdidos que Jesus teve que morrer por nós. E acaba com o nosso medo, pois nos mostra que nada que possamos fazer esgotará o seu amor por nós. Esse é o Evangelho. Essa é a redenção. A redenção mostra que está tão perdido que alguém teve que morrer em seu favor. Ao mesmo tempo, quando você compreende isso, você compreende que foi por amor. E nada que você possa fazer vai esgotar esse amor de Deus por você. E Paulo vibra então com aquilo que Cristo fez. Ele até diz no versículo 9 que isso antes era um mistério. Porque havia apenas sinais daquilo que Deus ia fazer, mas não estava muito claro ainda. Deus revelou esse mistério. E um dos mistérios de Deus era justamente a atuação de Cristo na história. Ele encarnou, ele veio como homem, ele viveu entre nós, ele sofreu o que nós sofremos, ele foi tentado como nós somos tentados, mas ele não pecou e ele morreu. E a vida perfeita dele é colocada sobre nós, por isso nós somos justificados. E o nosso pecado, as nossas transgressões, a nossa culpa é colocada sobre ele. Isso é redenção. Isso é livramento. Esse é o mistério de Deus sendo revelado. Como diz no versículo 9. E para fechar essa parte, verso 10. O plano de Deus sempre foi fazer todas as coisas convergir em Cristo. Queridos, o propósito da vida de Jesus Cristo ao mundo, o alvo todo do plano do Pai era com que todas as coisas elas convergissem em Cristo. É como se, ou não, é para que te entenda que o fato mais importante da história, isso não é um jargão evangélico, tá bom? Mas realmente o fato mais importante da história da perspectiva divina é aquilo que Cristo fez. Convergir em Cristo todas as coisas é mostrar que Cristo é de fato a pessoa mais importante de toda a história. Tudo culminou em Cristo, naquele momento da crucificação e da sua ressurreição.
Citando mais uma vez Mark Jones, olha o que ele diz: não há cristianismo sem o sangue de Cristo. É central, absolutamente essencial. Sem ele não há nada. Não somente a pessoa de Cristo, mas também a sua morte, o seu sangue derramado, o seu sacrifício por nós. É dessa maneira, e somente desta maneira, que somos redimidos. Nesta epístola dos Efésios, Cristo é exposto como absolutamente essencial. É por isso que a gente diz aqui na rede, olha, é tudo sobre Jesus, é porque realmente é tudo sobre Jesus. Esse movimento aqui tem um centro, tem um foco, é Cristo. O foco não sou eu, o foco não é a banda, o foco não é você, visitante, o foco é Cristo. Estamos aqui por causa de Jesus. A história, muito da história, mais importante de toda a história, é aquilo que Cristo fez. Tudo converge para lá. É por isso que eu posso dizer que se alguém não tem Cristo, se alguém não tem nada, ele pode ser bilionário, ele pode ter todas as coisas, ele pode ser bem sucedido academicamente, financeiramente. Se ele não tem Cristo, ele não tem nada. Porque da perspectiva de Deus, do grande Deus, Criador de todas as coisas, o fato mais importante e a pessoa mais importante da história é Jesus Cristo. Eu acredito no versículo 10. Todo esse plano começou antes da fundação do mundo, era para aquele momento, para a encarnação de Cristo Jesus. Ali é revelado o louvor, é revelado a vontade de Deus para o louvor da sua glória. E para fechar, estou acabando, prometo. Eu quero falar com vocês o papel do Espírito Santo. Nós cremos num Deus trino, é isso que nós cremos. Num Deus que é um Deus só, mas que subsiste em três pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Realmente não compreendemos plenamente essa doutrina. É algo demais para a nossa mente, porque não são três deuses, não são três pessoas, não são três deuses, é um Deus que subsiste em três pessoas. E aqui no versículo 13 e 14, nós temos o papel do Espírito Santo, que diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O Pai planejou, o Filho, ele executou. Agora, através do Espírito Santo, ele é responsável, então, para chamar os eleitos através da pregação da palavra. Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Entendam bem, não há nenhuma forma de alguém se converter, de alguém ser transformado pelo Evangelho, se não for através da palavra de Deus. Isso é muito importante, queridos. E aprove a Deus, em seu plano, mostrar que a forma que as pessoas seriam convencidas seria através de ouvir a palavra de Deus. E sabe quem convence as pessoas? Sabe quem toca no coração das pessoas e planta no coração delas o Evangelho? O Espírito Santo. João deixa muito claro que o Espírito Santo é responsável para mostrar no coração do homem, para convencer o mundo do seu pecado e do juízo, não é verdade? É o Espírito Santo que faz esse trabalho, de dar voz à palavra de Deus, de tocar os corações e de mudar as pessoas. E quando alguém compreende quem ela é e o que Cristo fez, ela é transformada de tal forma, e preste atenção, o Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa. É nessa linguagem que Paulo diz que nós somos selados. O Espírito Santo é colocado em nós como um selo, como uma garantia de que você realmente é um eleito filho de Deus. É o que Paulo coloca aqui. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele transforma, ele convence do juízo e ele habita naquela pessoa e passa a transformar ela de dentro para fora. E não só, ele é uma garantia também. Quando Cristo voltar, você subirá aos céus e reinará com Cristo para todo sempre. Porque você possui esse selo, o Espírito Santo morando dentro de você. Ele chegará um dia que você vai precisar mais do Espírito Santo dentro de você, que você terá o seu corpo transformado e glorificado para todo o sempre. Esse é o papel do Espírito Santo. Queridos, nesses versos aqui do 3 ao verso 14, é Paulo nos contando sobre a igreja de Cristo. Sobre como que Deus planejou esse movimento aqui. Não a rede em especial,
Mas como Ele planejou a igreja de Cristo por todo o mundo. Nesse instante, a gente tem assim, milhares de igrejas no Brasil e ao redor do mundo cultuando ao Senhor. Essa igreja, a igreja santa e fiel de Cristo Jesus, a igreja universal, essa igreja foi planejada lá atrás. Existe um propósito para as nossas vidas, que está colocado aqui. Deus pensou, Deus planejou, Deus nos amou, Deus executou. É um texto onde nos coloca que a nossa vida realmente tem sentido. As coisas fazem sentido para nós. E é isso que esses versos aqui tratam. Daquilo que Deus fez. O Deus que nos amou e planejou tudo, que nos elegeu, nos predestinou com base na sua soberana vontade. O Filho que obedeceu ao seu Pai e graciosamente se entregou por nós, de vontade livre, morreu em nosso lugar, para que pudéssemos ter novamente acesso ao Pai. E o Espírito Santo que habita em nós, que convence os corações, que vai atrás de pessoas e abre os olhos dela, abre a mente dela para ouvir e compreender o Evangelho. É nisso que nós cremos. E nós vivemos essa mensagem. E Deus nos dá o privilégio de sermos usados por Ele para anunciar essa palavra. Mas olha, nós cremos num Deus soberano que governa todas as coisas, que nos ama a ponto de morrer por nós, que não nos deixa sozinhos, que habita em nós através do Santo Espírito e que isso faz toda a diferença. É nisso que nós temos. E dessa forma queremos viver também. Baixa a cabeça e fecha os olhos. Eu não sei quando foi a última vez que você, assim como o apóstolo Paulo, ficou tão empolgado, tão alegre com aquilo que Deus fez por você. Não materialmente. Não fisicamente. Mas quando foi a última vez que você ficou assim, tão talvez assim, absorto daquilo que Deus fez por você, e quando isso de fato mexeu tanto contigo, que você começou a bendizer e agradecer a Deus por aquilo que Ele fez, pela forma como Ele te amou, pela forma como Ele fez com que tua vida tivesse sentido, pela forma como Ele transformou completamente a tua mente, o teu coração e mudou a sua história. Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus porque você foi escolhido por Ele? Que você sabe que não havia nada em você e nem em mim que pudesse fazer com que Deus nos escolhesse. Você sabe disso. Talvez você, como eu, talvez nem compreenda muito bem o porquê Deus escolhe umas pessoas e talvez não outras. Mas independente disso, aprove a Deus em sua soberana vontade de escolher você para fazer parte da igreja dele. Aprove a Deus não deixar que você tivesse uma vida aqui nesse mundo vazia e sem sentido nenhum. E Ele te deu um novo direcionamento, uma nova proposta de vida. Ele te amou. Para que você não vivesse achando que trabalho é tudo, que dinheiro é tudo. Deus, antes da fundação do mundo, Ele te escolheu para ser a igreja dele. Em algum momento na história, 2 anos atrás, Ele executou esse plano. Ele mandou o seu filho, morrer por mim e por você. E depois disso, Ele te encheu com o Espírito dele, para que você pudesse viver uma vida para a glória desse Deus. Isso faz toda a diferença. Agradeça a Deus por isso. Deixe essas verdades invadirem o teu coração. Se você não é um cristão e está aqui essa noite, talvez seja hoje o dia que Deus quer te alcançar com o Evangelho dele. Talvez nesse momento o Espírito Santo está tocando no seu coração e abrindo os seus olhos. E você, como nunca, está percebendo hoje que você é amado, que você é amada por Deus. Que a sua vida até então parecia ter sentido, mas perto daquilo que o Senhor tem para você, nada faz sentido. Você realmente quer mudar, então. Você quer, de fato, que Deus transforme o teu coração, transforme a tua vida. Isso é muito legal, é Deus salvando você. E a gente vibra com isso.
Porque o nosso Deus é um Deus que não cansa de salvar pecadores. Ele planejou isso, segundo a sua boa e perfeita vontade. Agradeça a Deus pela tua salvação. E ore a Deus nesse instante. Você ainda não faz parte do povo de Deus, você ainda não se sente como um filho, como uma filha de Deus. Peça para que Deus abra os teus olhos. Arrepende-se dos seus pecados. E a partir de hoje, passe a viver para Deus. Senhor, esse é o que está no nosso coração, é o que temos para hoje. O papel de agir nos corações não é nosso, é do Senhor, como acabamos de ler aqui. É o Senhor que vai nos convencer e tratar o nosso coração e a nossa mente. O que pedimos, Deus? É para que essas verdades ganhem cada vez mais corpo em nossos corações, cresça cada vez mais, nos dá um entendimento cada vez mais amplo do Evangelho, daquilo que o Senhor fez por nós, para que essa crença possa realmente, Deus, invadir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos viver de acordo com a Tua palavra. Esse é o nosso desejo. Deus, tem alguém aqui essa noite que está, Deus, com seus olhos abertos para essas verdades. Nosso desejo é apenas sermos usados pelo Senhor nesse processo, de ajudar essa pessoa a entender quem é o Senhor cada vez mais. Nos alegrarmos com ela, porque quando alguém entende, compreende o Evangelho, essa é a decisão mais importante de nossas vidas. Isso nos dá uma alegria imensa. Queremos alegrar com essas pessoas e conduzi-las ainda mais para próximo, para perto do Senhor. Deus, esse é o nosso desejo. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.